Fala pessoal! Imagina que você viaja no tempo, mas descobre um paradoxo, pois foi você que criou a viagem no tempo. E esse é o episódio Cronos, da série Dimension 404. E eu sou o F, o esquecido do futuro. Então vamos relembrar. Susan é uma jovem feliz que adora assistir seu desenho favorito chamado Time Rider, onde o herói enfrenta o mal viajando no tempo, mas ela precisa fazer seu dever do colégio e faria depois de mais um episódio. O problema é que se passa alguns anos e desde então ela sempre deixava o que era mais importante pro final, pois ela gostava de assistir seu desenho favorito. O problema é que se ela não entregar seu trabalho final, ela não vai se formar na faculdade. Isso com certeza acabaria com seu futuro. Então ela vai pra casa tentar escrever algo, mas escuta um som na sua cama, mas não vê nada. E essa pequena distração foi o suficiente para ela esquecer o trabalho, além de encontrar uma arminha de brinquedo do Time Rider, mas algo naquele dia mudaria sua vida. A campainha toca e era seu amigo Alex, que veio mostrar o trabalho final da faculdade, e ele percebe que ela nem começou dela, mas ela sabe que se no futuro tiver máquina do tempo, o trabalho estaria pronto na gaveta, mas quando olha, estava vazia. E agora ela precisa fazer o trabalho de um ano em apenas um dia, pois precisava ser entregue até a meia-noite daquele dia. E Susan lembra de um episódio da série Time Rider, onde ela precisava lutar contra o tempo, mas Alex não lembra de nada, como se esse desenho nunca tivesse existido. Então ela sobe para procurar na internet e não consegue encontrar. E aquilo estava muito estranho, além de todos os seus brinquedos sumirem. Susan liga para sua mãe para confirmar que esse desenho existiu, mas ela não lembra de nada e aquilo estava estranho. E ela pega sua bicicleta para chegar nos estúdios que produziam para provar que estava certa. Mas já estava muito tarde e estava chovendo. E Alex diz que isso nunca existiu, mas no meio da tempestade aparece o Time Rider, machucado, falando que precisava de ajuda. Time Rider era apenas um boneco, mas ali ele se tornou real. E ele explica que foi mandado do futuro para proteger o passado, para que o futuro continue a existir. Mas ele não sabe o que precisava proteger, e para isso voltariam de dia para entender o que realmente aconteceu. E eles aparecem do lado de fora quando Alex aparece na porta para entregar o trabalho, e Time Rider entrega uma pulseira para que eles possam ficar invisíveis. Eles olham tudo e aparentemente tudo estava normal, e nesse universo Time Rider existe, mas nem tudo é fácil, porque o inimigo número 1 dele aparece e é o Entropia, e ele acabaria com eles, mas um outro Time Rider aparece e o leva dali. Então eles já estavam em um paradoxo e precisariam voltar mais um pouco para saber o que estava acontecendo. E voltando mais um pouco, eles veem suas versões voltando. Dessa vez Entropia apaga a memória do Alex e aparece para atacá-los, mas esse Time Rider vai para cima e desaparece com ele. E aparece do outro lado da rua nocauteado. E se aquilo estava ficando difícil de entender, imagina nós que já não entendemos nada. Então deixa sua curtida porque vai ficar um pouco mais fácil, mas só um pouquinho mesmo. Ryder está desmaiado e Susan quer resolver o problema sozinha e pega seu bracelete para voltar no tempo antes de tudo. E os dois aparecem na cama dela em uma posição nada sugestiva, mas como estavam invisíveis, ela só escuta algo e desce para abrir a porta. E antes que a Entropia apague a memória do Alex, eles aparecem e o tiram dali e conseguem o levar para o quarto onde Ryder já estava acordado e o levaria para a prisão do tempo, e tudo foi resolvido. Ou será que não? Porque Entropia deixa seu anel do tempo na cama de propósito, pois ele sabia o que iria acontecer. E Alex diz que agora ela poderia fazer o trabalho e terminar o dia bem, mas ela não quer saber de trabalho, tendo o poder de viajar no tempo quando quiser. E ela quer entregar o anel diretamente para o Time Rider, mas ao invés de ir para o futuro, ela vai para o passado. Os dois aparecem na empresa que faz o desenho do Time Rider, e assim que diz seu nome, o segurança reconhece como se ela fosse famosa, e ele diz que entregaria o anel para o Time Rider. Otário, suspeito, otário. Susan procura pelo Time Rider e fala com o criador do desenho, e todos começam a olhar para ela como se ela fosse uma grande celebridade, porque não esperavam que ela estivesse ali, pois ela sempre aparece em alguns momentos do tempo, e isso é uma honra. Mas Susan acha que eles estavam confundindo, mas o criador mostra que no futuro ela é conhecida como a Mãe do Tempo, pois um ano depois de se formar, ela inventou a viagem
viagem no tempo. Na prisão galáctica do tempo, Time Rider conseguiu resolver todos os seus problemas. Isso seria motivo para comemorar, mas algo estava fácil demais, pois Entropia estava feliz, e ele diz que já que ficou preso na prisão do tempo, ele tinha uma eternidade. Então ele teve uma eternidade para planejar tudo o que aconteceria, e no final ele venceria. E Alex está conversando com um dos roteiristas da série, e ele explica que quando você viaja para o futuro, nada acontece com seu eu do passado, mas quando você viaja para o passado, seu eu do futuro continua vivendo até você voltar. E como eles estavam no passado, a versão da Susan do futuro estava enrolando para fazer o trabalho, e caso ela não consiga entregar a tempo, quer dizer que ela não se formaria, e dessa forma não inventaria a máquina do tempo um ano depois. Então logo ninguém daquele futuro, nem esses desenhistas do passado existiriam, porque eles só estão ali porque no futuro ela inventou a máquina do tempo e voltou no tempo para contar as histórias do Time Rider no futuro. Que porra é essa, marreco? E espero que até aqui você não tenha se perdido, mas foi a melhor forma de explicar o que estava acontecendo. E no final, esse foi o plano do Entropia, que os dois não existissem, porque enquanto que Time Rider teve uma ótima vida, Entropia comeu o diabo que o pão amassou. E para piorar, é acionado o alerta da ruptura do espaço-tempo. Aquele segurança era a versão do passado do Entropia, e usa anel para soltar o Entropia preso, e dessa forma Time Rider estava em apuros com vários à sua volta. E agora, a única que poderia salvar o futuro e o passado seria Susan. E ele pergunta o que ela fez de errado e ela simplesmente esqueceu de fazer o trabalho, porque provavelmente estava assistindo mais um episódio da série. E como o tempo do futuro não para, ela teria apenas 35 minutos para fazer o trabalho que mudaria tudo. Para ela conseguir fazer a tempo, Alex e Ryder tentariam distrair o professor enquanto que ele corrige os trabalhos, e eles começam a fingir que seriam fantasmas e espalham todos os trabalhos pela faculdade. E aquilo está dando certo até que Entropia aparece para atrapalhar tudo, e começa uma lutaria com Ryder, mas ele já estava desaparecendo aos poucos, e a única forma de atrapalhar seria ativando o alarme de incêndio da faculdade. E Alex conseguiria, mas Entropia aparece e o leva, mostrando que o futuro estava perdido, e o mundo não seria mais o mesmo. Ryder diz que a única possibilidade é ele usar toda a sua energia para transportá-la para onde tudo começou, mas como ela tinha memórias de tudo, a máquina não deixaria, pois aconteceria um paradoxo, porque poderia destruir o mundo, então ela precisa apagar sua memória e dessa vez fazer tudo certo. Ela volta para casa e estava no mesmo início onde ela tenta escrever o trabalho, mas a campainha toca e Alex mostra seu trabalho feito e ela diz que se no futuro existir máquina do tempo, o trabalho estaria na gaveta, e dessa vez não estava vazia, mas tinha um bilhete escrito por ela mesmo que ela deveria fazer o trabalho sozinha, mostrando que a máquina do tempo existia, então agora ela se motiva a escrever seu trabalho que mudaria o mundo. E no final, tudo o que aconteceu fazia parte do que precisava acontecer para o futuro e o passado acontecer. E se você chegou até aqui e também se perdeu, então deixa nos comentários. E se curtiu quer mais loucuragens resumidas, então deixa sua curtida e se inscreve, porque logo teremos mais. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!